Olá, contribuinte, começando mais um Cefaz Informa, e hoje nós vamos fazer um pergunta e resposta de todos os plantões fiscais que a Cefaz tem realizado no interior do estado. Para isso está aqui conosco hoje o nosso colega da Gerência de Relacionamento e Atenção ao Contribuinte, Alessandro Peracchia Machado. Alessandro, muito obrigado por estar no Cefaz Informa. Alessandro, um contribuinte aqui de Cuiabá, ele viu uma matéria que nós publicamos no nosso site e mandou a seguinte pergunta: eu não entendi a diferença de quando eu emito um DAR pelo sistema web e de quando eu emito por dentro do sistema conta corrente. Qual a diferença? A diferença de pagar o DAR pela web e pagar o DAR pelo conta corrente é a seguinte: pagando pela web, ele não identifica que o débito específico que tu está pagando, né? Ele vai fazer a conversão da legislação, o débito mais antigo, né? Então, se tu quer pagar um DAR final 01, né, e pelo enquadramento da legislação tem o DAR 002 que está acima, ele vai pagar o DAR 02. Por isso que a gente pede para os contribuintes utilizar o conta corrente, que aí no conta corrente tu indica certinho o DAR que tu quer pagar, né? No exemplo ele fez pela web, né, e pagou, mas lá no conta corrente pagou outro DAR, né, diferente dele. A gente vai liberar para o contribuinte um acesso que se chama quitação manual, tá? Que ele vai digitar o número do DAR de crédito lá, e aí vai abrir um monte de opção que ele vai selecionar qual débito que ele quer quitar. Então vai tirar daquele débito pago e vai passar para o débito que ele deseja pagar. Tá? Isso deve estar saindo, já está no conta corrente para homologação, então nós vamos disponibilizar, que serve também para aqueles débitos de imigração, que pagou o DAR errado dele, que todo mundo tem que perceber. O conta corrente antigo, se todo mundo lembrar, ele vinha assim: os débito, e embaixo vinha os créditos. Ele nunca fez uma vinculação em si. Na hora da migração, teve que fazer uma vinculação, e o conta corrente não conseguiu fazer essa vinculação, ele utilizou a legislação nos débitos mais antigos primeiros, e foi por isso que muita gente está reclamando: ah, esse débito eu paguei no DARzinho, esse outro aqui eu quero impugnar, mas está quitado. Então a gente vai abrir esse quitar DAR manual, que ele vai poder fazer essa correção no conta corrente dele. Tá? Só lembrando que enquanto não está aberto, ele pode entrar com processo de saneamento, né, lá pelo EPROS, que a gente faz a suspensão até sair o programa para ele. Contribuinte de Cuiabá, estou com meu IPVA atrasado. Eu posso ir na agência fazendária para emitir as guias? Pode vir na agência fazendária. Só salientando o seguinte: ele vindo na agência fazendária, o bloqueio de pagamento dele sai com a taxa de serviço cheia. Tá? Então, se ele fizer pela internet livre, lá na opção de IPVA parcelamentos lá, ele sai com a taxa de até ser reduzida. Então, a vantagem dele utilizar a internet e fazer via internet o pagamento do IPVA e o parcelamento. Falando em redução de economia que o sistema da Cefaz está disponibilizando para o contribuinte, tem essa questão de vários lançamentos no DAR. Além de, trouxe alguns benefícios isso para o contribuinte, né? Não só ele pode pagar vários parcelamentos no mesmo DAR, que antigamente tem que fazer uma distinção. Antigamente ele pagava um tipo de tributo, num período de referência X pagava uma taxa de serviço. Então, se ele quisesse pagar N tipos de tributos de diversos períodos de referência, ele ia pagar várias taxas de serviço. Agora ele pode selecionar todos os débitos que ele quer pagando uma taxa de serviço só. Isso vale também para o parcelamento. Agora ele pode parcelar diversos tipos de tributos num parcelamento só, que antes era tudo dividido, né? Vários tipos ele tinha N tipos de parcelamentos, aí ele tinha que pagar várias parcelas por mês, né? Dando uma taxa de serviço a mais. Agora é uma só. Contribuinte aqui de Sorriso, ele mandou uma pergunta com relação ao termo de apreensão e depósito, o TAD, que ele aparece no conta corrente primeiro com um valor, logo depois ele aparece com outro valor e multa. O que está acontecendo com o lançamento? TAD, quando ele é lavrado pela resolução 07, né, que ele tem pendência no conta corrente, na verdade ele só está pedindo para antecipar o imposto. Então ele é lavrado simplesmente só com o imposto, né? E ele tem 3 dias para ele fazer o pagamento só do imposto. Passando do terceiro dia... 3 dias sem multas, sem juros, sem nada, só para pagar o imposto. Passou esses 3 dias, o que o conta corrente faz? Ele estorna aquele lançamento, né? E ele gera 2 lançamentos, um com imposto e outro lançamento com a multa, tá? Saliento que é multa de 100%, então lavrado TAD, se for devido, se teve pendência do conta corrente, ele recolhe antes dos 3 dias, porque é só antecipação do imposto. Alessandro, muito obrigado pela participação no Cefaz Informa. E você, contribuinte, que ainda ficou com alguma dúvida, tem perguntas, você pode usar o nosso e-mail para mandar a pergunta e nós vamos
tá com o Alessandro, tá com outro colega para responder a pergunta. asc@cefaz.mt.gov.br. Você também pode mandar essa dúvida para o nosso canal no YouTube, youtube.com/Secretaria de Fazenda. Interessante você se cadastrar no nosso canal, que toda vez que nós postarmos um vídeo, a gente manda um resumo para você com os principais assuntos tratados. Gostaria de agradecer a parceria com a TV Assembleia e com a TV Cultura, que veiculam este programa também. Este programa é uma produção aqui da TV Paiaguás, com assessoria de comunicação. Muito obrigado e até o próximo Cefaz Informa.